Muito bem, pessoal. Agora a gente vai dar continuidade falando sobre os chamados regimes totalitários, tá? E na aula de hoje a gente vai focar basicamente no nazismo alemão, no fascismo italiano, sabendo também, tá, que existiram outros regimes totalitários como o salazarismo em Portugal, o franquismo na Espanha, mas que eu vou falar de forma pontual, tá certo? O foco aqui é o nazismo e o fascismo. E a gente tem que perguntar em que momento e em que condições esses regimes totalitários vão ascender. Veja, a gente está em 2020, né? Tem um autor, inclusive, que ele tem uma frase que eu uso bastante, sobretudo agora, em 2020, nesse momento político que a gente está vivendo, né? Ele diz o seguinte: ó, a cadela do fascismo está sempre no cio, ou seja, o fascismo está sempre presente. Sempre temos exemplos aí de políticos que se comportam como fascistas, né? Que se pudessem e tivessem poder, nossa, eles voariam. Então a gente tem que ter muito cuidado com o fascismo, e é algo que eu espero que não volte, tá certo? Porque as experiências que tivemos com regimes totalitários, todas elas foram desastrosas para a humanidade. E aí, para entender como um Hitler da vida, ele surge e ele cresce, a gente tem que entender o pós-guerra. Pós-Primeira Guerra Mundial, falei para vocês que a Europa estava destruída, falei para vocês que logo em seguida veio a chamada crise de 29, que abalou os Estados Unidos e, no efeito dominó, vai abalar todo o resto do mundo. E aí o que é que acontece? Na Itália, né, a gente vai ter a ascensão de um cara conhecido por Benito Mussolini. Mussolini, que era militar, né, na década de 20 ele vai fundar o chamado Partido Fascista, certo? Partido que começou pequeno, mas que com o passar do tempo vai crescer. Mesma coisa com Hitler na Alemanha, né? Década de 20 vai surgir o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, a sigla quer dizer nazi, por isso vem aí o termo nazismo, né? E veja, eles se aproveitaram das consequências do pós-guerra para crescerem, certo? Com a crise de 29 e toda a crise que estava rondando a Europa, as democracias não estavam conseguindo resolver a fome, a miséria, o desemprego, a crise econômica. Aí aparecia um partido como o Partido Nazista ou como o Partido Fascista, né? E diziam: olha, nós somos a solução. Se vocês querem ver a Alemanha fora do buraco, a Alemanha em crescimento, a Alemanha se recuperar economicamente, vote na gente. Só que quem acreditava naquele partido minúsculo que era o Partido Nazista, por exemplo? Tá certo? Ninguém acreditava, ninguém dava bola para esse tipo de discurso. E as pessoas pegavam e votavam em outros candidatos. E aí, todas as eleições, o Hitler aparecia: olha, vota em mim, cara. Eu vou tirar a Alemanha do buraco. Ele dava soluções, muitas vezes, crianças, soluções mágicas para resolver o problema da Alemanha, né? E aí chegou um momento em que as pessoas estavam tão desacreditadas na recuperação alemã, estavam tão desacreditadas na volta do emprego, no crescimento da economia, que eles disseram: bom, a gente está numa situação tensa, crítica, a democracia não dá jeito. Olharam para o outro lado, viram quem? Partido Nazista, dizendo: ó, estamos aqui, dá uma chance para a gente. Sabe aquela frase que foi usada pelo deputado Tiririca, né? Que na época nem era deputado, ele era candidato. Ele dizia assim: olha, vote em mim, eu não sei o que um deputado faz, mas eu vou lá saber e depois digo para você. Então, pior do que tá, não fica. Todo mundo já ouviu isso, né? Pois bem, o povo alemão olhou assim para o lado e disse: bom, já que a democracia não resolve, vamos dar uma chance ao louco, tá certo? Vamos dar uma chance a esse cara para ver se realmente o negócio sai. A galera estava muito desacreditada politicamente, tá certo? E veja,
Eu vou fazer uma comparação agora, a grosso modo, mas que você entenda. É, Vamos pegar as eleições aqui no Brasil, 2018. Veja, quem foi eleito? Um presidente, como Jair Bolsonaro, né? Um cara que politicamente não tem preparo nenhum para exercer o cargo que exerce, né? Passou aí 27 anos na vida pública sem fazer absolutamente nada, sem aprovar projeto. Mas ele foi eleito por uma população desacreditada na política. Ele foi eleito por um povo que estava cansado, né, de ouvir escândalos de corrupção, de roubalheira, de economia quebrada, disso, daquilo, daquilo outro. Aí o pessoal diz, pior do que tá não fica, vamos lá dar uma chance para esse cara. Eu costumo dizer que o Bolsonaro ele foi eleito em cima de um antipetismo, né, de um anti-esquerdismo. Aí colocaram ele no poder. Veja como é que está a situação do nosso país agora, né? Pior do que tá não fica, fica. E ele conseguiu provar que fica. Então tá aí. Estamos quebrados economicamente, né? Crise econômica, crise política, fora isso a questão da saúde pública, né? Da doença, da pandemia e tal. Enfim, mas veja, só que aqui no Brasil conseguiu piorar a situação, a gente conseguiu piorar a situação. Só que na Alemanha nazista o negócio foi diferente, cara, porque na Alemanha o Hitler foi eleito. Tá? Um detalhe, tem muita gente que acha que Hitler chegou ao poder por meio de um golpe, tá? De Estado. Não foi, pessoal. Hitler chegou ao poder eleito democraticamente e ainda contando com o apoio da classe média, com o apoio da elite e com o apoio da Igreja Católica Apostólica Romana. Pasmem, viu? Mas foi. E aí o que acontece? O Hitler, em 1933, ele se torna chanceler alemão, tá? Ele se torna chanceler alemão. Uma espécie de primeiro-ministro, tá certo? E um ano depois o presidente alemão von Hindenburg morre e o Hitler assume a função também de presidente. Então ele se torna chefe de Estado, chefe de governo. E aí começa a era nazista, né? Aí começa um dos períodos mais tensos e nebulosos da nossa história mundial, né? História é essa que os alemães têm vergonha, viu, pessoal? Hoje, se você for para a Alemanha e você for questionar um alemão sobre o nazismo, ele fica muito envergonhado, fica na cara dele, evidente assim, ó, eu não gosto de falar disso, eu não gosto de falar disso. E muitos deles pedem licença, são muito educados e saem, vão embora, porque não gostam de falar nisso, porque isso é uma mancha podre na história deles, né? E hoje, para você ter noção, se você chega na Alemanha e faz uma saudação nazista, onde você estiver, meu amigo, a polícia encosta e leva você preso na hora. Apologia ao nazismo é crime, tá certo? E então teve um caso, inclusive aqui no Brasil, a gente voltando mais uma vez aqui para o nosso país, recentemente, se eu não me engano, foi em Santa Catarina, onde o senhor ele estava num bar e ele estava usando uma suástica no braço, né? E aí o pessoal tirou foto, essa foto viralizou. E veja, é um absurdo. Só esse ato dele colocar uma suástica no braço aqui, perto da camisa, isso é apologia ao nazismo. E apologia ao nazismo é crime, tá certo? Agora não sabe ele que se ele vivesse numa Alemanha hitlerista, um dos primeiros a morrer era ele, né? Porque segundo a lógica alemã nazista, ele não é puro. O brasileiro não é puro, né? O brasileiro é miscigenado, né? Sangue europeu, indígena, africano, concorda? Ele seria um dos primeiros a ser colocado numa câmara de gás, tá certo? Porque o nazismo defende uma superioridade de raça que não existe, tá certo? Cientificamente falando, não se pode comprovar a superioridade de raça, porque não existe superioridade de raça. Existe raça humana, não existe raça superior. Tá certo? E a gente tem que ter muito cuidado para que esse tipo de coisa não volte. Mas diante disso, estou falando da Alemanha, lá na Itália, o Benito Mussolini, ele vai conseguir chegar ao poder por meio da chamada Marcha sobre Roma, né? Os chamados camisas negras, membros do Partido Fascista, cerca de 100 mil homens, vão marchar sobre Roma para pedir para o rei italiano,
Vítor Emanuel, para que ele coloque o Mussolini como Duce, como primeiro-ministro. E assim vai ser feito, na pressão, depois de uma marcha sobre Roma, ele vai chegar ao poder. E aí, meu amigo, é só poder o que eles querem. Benito Mussolini e Hitler representam a dupla, né, o Chitãozinho e Chororó dos regimes totalitários. Então, eu quero que você, aluno, agora entenda quais são as semelhanças, quais são as características dos chamados regimes totalitários. Ou seja, tanto o nazismo quanto o fascismo, o que é que eles têm em comum? E depois eu vou falar o que é característica de um e não de outro. Tranquilo? Mas o que é comum agora? O que é que eu encontro tanto na Itália de Mussolini quanto na Alemanha de Hitler? Primeiro ponto, militarismo, né? Tanto um quanto o outro, eles vão se utilizar de exércitos, tá certo? De polícia, inclusive polícia política, né? Que matava opositores, mandava prender opositores, tá certo? Então eles vão ser rodeados por uma estrutura militar que vai proteger a ideologia deles, tá certo? Então o militarismo é algo que está presente nos dois, em ambos, beleza? Como por exemplo, quando você for ver alguns vídeos nazistas, você vai ver o pessoal fardado, com a suástica aqui, ó, ao lado. Quando um encontrava o outro, saudação nazista, Heil Hitler, Heil mein Führer. Führer é chefe em alemão, tá? Então, tinha que ter essa estrutura militar para proteger essa ideologia que vai ser difundida por ambos, tá certo? Então, o militarismo é a primeira característica, anote isso. Segunda característica que a gente pode destacar, o nacionalismo. O nacionalismo vai ser algo que vai ser difundido em ambos os regimes, esse amor à pátria, esse amor nacional, tá certo? Esse nacionalismo doentio é outra característica dos regimes totalitários. Um outro ponto que a gente destaca, uma outra característica, o uso da propaganda. Tanto Hitler quanto Mussolini vão se apoderar de uma estrutura de propaganda pesada. Vão utilizar a propaganda como meio de difundir a ideologia, tá certo? Propaganda pesada. Aí eu dou por exemplo, o Joseph Goebbels, o ministro da propaganda nazista, braço direito do Hitler, foi ele que criou o mito Hitler, né? Quando a gente fala de propaganda nazista, a gente está falando de cinema, de filmes, produção de filmes, peças de teatro, propagandas em escolas, livros que os alunos recebiam na escola, porque eles usavam a escola como um instrumento de difusão da ideologia, tá certo? A gente via discursos monumentais, cara, monumentais. Você pegar um discurso do Hitler na internet, por exemplo, você vai ver Hitler discursando para 100 mil pessoas, 200 mil pessoas, tá certo? E todo mundo lá sendo levado à loucura pelo discurso demagógico do Hitler. O Hitler era excelente, né, na arte do bem falar, na oratória, como a gente conhece. Pois bem, então outra coisa é a questão da propaganda. Um outro ponto, uma outra característica. Ó, cachorro. Cachorro atrapalhando. Ele está me censurando, tá vendo? Provavelmente é nazista ou é fascista, está censurando. Aí, já falou de censura, vamos destacar isso aí. Censura. Censura é outra característica dos regimes totalitários. Ou seja, liberdade de imprensa, liberdade de expressão, isso não existe não, viu, pessoal? Você é censurado mesmo, tá certo? Só vai sair no jornal aquilo que o regime quer. Só vai para a revista aquilo que o regime quer. Só passa na televisão aquilo que o regime quer. E aceita. Então, passava-se por uma censura, tá certo? A propaganda era estatal, era do Estado. Qualquer coisa que seja contrária ao Estado, você não vai ver não, porque eles vão censurar. Então, censura é outra característica dos regimes totalitários. Uma outra coisa, centralização do poder. Poder centralizado na mão do ditador. Então, o poder na Alemanha está na mão do Hitler, o poder na Itália está na mão do Mussolini. É um executivo forte. É outra característica de regime totalitário. Tá certo? Outra coisa, intervenção na economia, intervencionismo econômico.
Ambos vão intervir na economia, vão mandar e desmandar. Tá certo? Então veja quantas coisas em comum: militarismo, nacionalismo, a questão da propaganda, a censura, centralização do poder, né? São coisas que, se você vivesse naquele período em ambos os países, você ia perceber muito forte. Tá certo? Pois bem, Tosh, tem alguma coisa assim que tipo é uma característica de um, mas não é de outro? Tem, vou dar um exemplo aqui. O antissemitismo. O antissemitismo, ou seja, a aversão a judeu, ou seja, o ódio ao judeu, é algo tipicamente da Alemanha nazista. Tá certo? É algo tipicamente da Alemanha nazista. Você não vai ver isso na Itália de Mussolini. Tá certo? Até pode ver, mas muito pouco. Mas na Alemanha nazista isso é pesado. Outra coisa, meus queridos alunos, maravilhosos alunos, que você tem que colocar como característica que está presente em ambos: anticomunismo. Anticomunismo. Os dois são contrários às ideias de esquerda. São contrários às ideias comunistas de Marx, de Engels. Tá certo? É por isso que você não pode chegar na internet e dizer: olha, porque o nazismo era de esquerda. Pelo amor de Deus, pelo sangue de Abel. Nazismo não é de esquerda, nunca foi. Fascismo não é de esquerda, nunca foi. Muito pelo contrário, eles combatiam os comunistas. Sabe quem ia para a Câmara de Gás ser executado? Além de judeu, negros, homossexuais, ciganos e tal. Sabe quem ia para a Câmara de Gás? Comunistas. Então como é que você pode dizer que o nazismo defendia a ideia de esquerda? Não existe isso, cara. Tá certo? Então o anticomunismo é outra característica que está presente em ambas. Beleza? Uma característica que ela é tipicamente fascista, né? da Itália do Mussolini, é o corporativismo. Tudo dentro do Estado, tudo pelo Estado, tudo para o Estado. Então o Estado ele tem poder total, ele interfere em tudo, tá certo? Corporativismo. Gente, autoritarismo e totalitarismo são características de ambos. Autoritarismo, regime autoritário, você já sabe que abusa do poder. Totalitarismo vem de total, poder total sobre você, sobre a sociedade. Hitler e Mussolini, eles mandavam no âmbito público, na rua, o que acontece na rua, e sobretudo no âmbito privado, dentro da sua casa. Ele tinha um controle sobre isso. Então vejam, os regimes totalitários, que a gente acabou de ver algumas características do nazismo e fascismo, entraram para a história como regimes pesados, horrendos, monstruosos, e que a gente tem que torcer para que esse tipo de coisa não volte mais a aparecer, mas que sempre está aparecendo aqui e ali, numa fala, numa ideia, num gesto, num comportamento, tá certo? Porque isso é muito perigoso. Na próxima aula, a gente vai falar especificamente sobre o nazismo, tá certo? As características do nazismo, em especial, para depois a gente conduzir você, aluno, a tudo que vai levar a uma segunda grande guerra mundial. Beleza? Valeu!